Olá, boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui comigo nessa noite. Eu estou organizando esse webinar aqui para apresentar para vocês a estratégia que eu utilizo para implementar o Design Thinking pelas empresas que eu passei. E eu posso garantir para vocês que vocês seguirem aqui o passo a passo que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão ter condições de aplicar o Design Thinking na sua empresa também. Indiferente da cultura que ela tenha, você pode estar numa empresa que tem a cultura da inovação, ou então que não tem a cultura da inovação, isso é indiferente. O Design Thinking pode ser aplicado em qualquer empresa, ok? E deixa eu te explicar por que eu te afirmo isso? Como é que eu posso te afirmar que você vai conseguir aplicar o Design Thinking na sua empresa? Bem, eu trabalho com inovação, eu trabalho como gestor, eu sou gestor há mais ou menos 14 anos, um pouquinho mais de 14 anos. E eu sempre trouxe a inovação para o meu dia a dia. Eu não trabalhei diretamente com um time de inovação, mas eu sempre trouxe a inovação para o meu dia a dia. E por que isso? Eu sempre utilizei como estratégia para me diferenciar e conseguir ter um lugar de destaque, conseguir aproveitar boas oportunidades. Como estratégia, eu sempre utilizei em resolver problemas conhecidos da empresa. Por que resolver problemas conhecidos? O problema conhecido, toda empresa tem. Indiferente da empresa que eu chegava, sempre encontrava problemas conhecidos. E o problema conhecido está ali há muito tempo e as pessoas geralmente já conhecem uma rota alternativa para chegar no seu objetivo, uma ação de contorno, né? A grande questão é que essa ação de contorno geralmente sai mais caro para a empresa. Executar a ação de contorno ela sai mais cara, né? Se eu tivesse a solução do problema, eu teria uma vantagem para a empresa. Então, no momento que eu dedicava a resolver esses problemas conhecidos, automaticamente eu me diferenciava, eu me destacava. E como é que eu resolvi esses problemas conhecidos? O problema conhecido geralmente não é um problema simples. Se fosse um problema simples, ele não estaria ali há tanto tempo. O problema conhecido geralmente é um problema complexo, por isso que ele está ali e ninguém resolve. E a melhor forma que eu conheço para resolver problemas complexos é através da inovação. Então, por isso que eu sempre trouxe a inovação comigo. Fazia parte de uma estratégia de me destacar, aproveitar boas oportunidades, ser reconhecido. Então, eu nunca tive o objetivo em si de implementar um centro criativo na minha empresa. Mas a inovação sempre esteve comigo através dessa estratégia de querer me diferenciar resolvendo os problemas conhecidos ou problemas complexos. A grande questão, isso funcionou muito bem, eu realmente tive o reconhecimento que eu buscava, as pessoas me reconheciam como uma pessoa inovadora, inclusive, e toda hora eu estava resolvendo problemas conhecidos, e isso foi muito legal. Eu realmente estava alcançando o objetivo que eu me propunha a atingir. A grande questão é que em um determinado momento eu percebi que apesar de eu resolver esses problemas, passava um tempo, se eu voltasse para uma solução que eu dei, se passavam 2 meses, eu voltava lá e eu comecei a perceber que as pessoas não estavam utilizando daquela solução que eu apresentei, né? Então, apesar de ter todo o destaque no momento da entrega, de ser reconhecido naquele momento, acontecia que na prática as pessoas não estavam utilizando. Então eu fiz um estudo, eu fiz um levantamento, identifiquei que apenas 52% das minhas entregas realmente eram postas em práticas e as pessoas utilizavam. 48% das entregas não eram utilizadas, né? Isso me incomodou demais. Quando eu vi isso, eu fiquei muito incomodado. Apesar de eu estar alcançando o destaque que eu gostaria, eu me senti incomodado porque todo o tempo que eu dediquei para solucionar aqueles problemas era a mesma coisa que ter posto no lixo, já que ninguém estava utilizando, né? E foi neste momento em que eu acabei conhecendo o Design Thinking. Porque quando eu fui buscar a solução de como eu poderia fazer para melhorar esse meu índice de 52% apenas de aceitação, digamos assim, eu me deparei com o Design Thinking, onde ele fala dos seus 3 pilares, que é empatia, colaboração e experimentação. Pessoal, esses 3 pilares transformaram totalmente a minha visão sobre inovação e o resultado que eu passei a atingir a partir daí. Ok? Por quê? Bem, primeiro ponto, as minhas inovações que eu entregava, elas não tinham um resultado, uma aceitação muito grande, porque quando eu olhava para o problema e buscava a solução, eu olhava com uma visão do problema com a visão
que iria solucionar com a visão de negócio, né? Como é que eu estava olhando para a empresa? Como é que eu soluciono esse problema olhando simplesmente para a empresa? E não estava olhando para a pessoa, para o usuário que realmente estava sendo impactado por aquele problema. Então, a empatia, que é o primeiro pilar do Design Thinking, me ajudou bastante. Realmente mudou a forma com que eu estava pensando as minhas inovações. A empatia faz toda a diferença. A colaboração é fundamental, a gente tem que envolver as pessoas, até para conseguir se colocar ter a empatia de se colocar no lugar do outro, eu preciso dessa colaboração também. E a experimentação, imagina, a experimentação é fácil até de falar, imagina se eu tivesse feito um protótipo desses 48% de inovações que eu botei no ar e que não foram utilizadas. Provavelmente eu não precisaria nem ter startado o projeto, eu teria identificado que elas não seriam aceitas antes de startar o projeto. Então, quando eu comecei a estudar, conheci o Design Thinking, comecei a estudar, ele caiu como uma luva, nesse processo de implantar inovação que eu já vinha praticando há muito tempo, né? E realmente, à medida que eu fui aperfeiçoando, os resultados que eu atingi foram surpreendentes. Eu passei de 52% de assertividade, hoje eu estou em torno de 88% para quase 89% de assertividade, vamos falar assim, de inovações que eu entrego e que são realmente utilizadas. Estou com 10%, 10 e um pouquinho, que ainda não são bem aceitas e são questões que eu estou trabalhando e que com certeza dá para evoluir bem ainda. Bem, mas então voltando. Todo esse processo que eu apliquei, o Design Thinking, ele trouxe um resultado extremamente bacana. E nisso tudo, eu descobri que o maior valor que eu tinha ao aplicar o Design Thinking, a minha estratégia inicial, que era me diferenciar, acabou mudando, porque com o Design Thinking, pelas minhas inovações passarem a serem mais utilizadas, meu reconhecimento aumentou. E teve uma grande mudança que realmente impactou muito e transformou um pouco o meu modo de ver, ou até de atuar nas empresas. Com o Design Thinking, com a questão de engajar as pessoas, de envolver todo mundo para buscar a solução, eu passei a ser visto até como um líder. Então, eu continuei sendo visto como uma pessoa inovadora, eu comecei meu reconhecimento aumentou porque o resultado, a transformação entregue pelas minhas inovações, ou pelas inovações que meu time entregavam, passaram a ser maior, e eu passei a ser visto como um líder. Isso realmente mexeu comigo. E nisso eu percebi que eu tenho eu descobri um valor que não estava muito claro para mim, que ficou muito exposto depois, que é o valor da contribuição. Realmente me impactou eu trabalhar em inovações, entregar inovações que transformavam de alguma forma a vida das pessoas que estavam trabalhando naquele ambiente em que eu entreguei a inovação. E o reconhecimento delas passou a ser um reconhecimento diferenciado, não é simplesmente olhando para a carreira. Foi algo que realmente me impactou. E a partir daí, eu decidi que eu gostaria de disseminar o conhecimento do Design Thinking. E isso aí, depois de um tempo que eu estava aplicando, eu falei, eu quero disseminar o conhecimento do Design Thinking. E durante esse ano, no início do ano, eu criei o Conathink, que foi o primeiro congresso nacional de Design Thinking realizado no Brasil. Eu consegui juntar 28 experts em Design Thinking, que apresentaram um total de 38 palestras, contribuindo, compartilhando o seu conhecimento em diversos pontos do Design Thinking, com diversas estratégias, conhecimentos, e foi espetacular. Foi realmente algo transformador, gostei demais, e realmente eu acho que impactou também muitas pessoas que puderam assistir essas palestras. Então, ao final do Conathink, eu criei uma comunidade chamada The Thinkers, onde as pessoas que gostariam de continuar evoluindo esse estudo do Design Thinking, a gente criou essa comunidade fechada, onde os experts que estavam no Conathink continuaram participando dessa comunidade, trocando informações, tirando dúvidas das pessoas, e tem sido muito bacana. Okay? Essa é uma comunidade fechada, está ali quem comprou a licença do Conathink, e o principal objetivo dessa licença, de comercializar essa licença, é a gente conseguir juntar a verba necessária para criar a próxima edição do Conathink. Okay? Deixa eu mostrar para vocês aqui um depoimento de um minutinho
do Marcelo Torres, que faz parte dessa comunidade, só para ele dar o feedback para vocês, como está sendo bacana essa comunidade. Espera aí, pessoal, vou botar aqui. Marcelo Torres, eu faço parte da comunidade de Design Thinkers, que foi criada a partir do Congresso Nacional de Design Thinking, que foi realizado há algum tempo atrás. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência, né, como um participante da comunidade. Tem sido bem bacana, a gente tem tido acesso a uma série de eventos com pessoas com bastante nome do Design Thinking brasileiro. Isso tem permitido uma troca de conhecimento bastante interessante, né, com o pessoal que participa da comunidade em geral. Além disso, tem muito material que é postado lá que é muito bom, assim, e nos dias de hoje, quando a gente tem muito material e muitas vezes a gente não sabe exatamente se o material é legal ou não, a comunidade permite a gente ter uma série de acessos a materiais muito interessantes e que são realmente válidos no processo de aprendizado. Tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Então, esse foi um pequeno depoimento do Marcelo mostrando o retorno que ele está tendo, o que ele está conseguindo colher dentro dessa comunidade. E esse tipo de feedback é muito legal. Bem, dentro desta comunidade, eu comecei a perceber, hoje nós somos 44 pessoas dentro da comunidade, ok? 45 comigo. Eu comecei a perceber que a grande dificuldade das pessoas que estavam ali não era simplesmente aprofundar seus conhecimentos no Design Thinking. Claro que isso é muito legal e a gente está sempre buscando novos conhecimentos e melhorar o que a gente já tem para cada vez dominar mais a questão desse conhecimento, né? Mas o grande ponto é que tem muitas pessoas que estavam ali que estavam relatando dificuldade em levar esse conhecimento para dentro da sua empresa, realmente aplicar eles. Né? E foi a partir dessas conversas que eu tive dentro da comunidade que me motivou a realizar esse webinário, onde eu vou mostrar para vocês, a partir daqui a alguns minutinhos, vou mostrar exatamente o passo a passo que vocês têm que seguirem para aplicar o Design Thinking na empresa de vocês, ok? Bem, agora eu vou dar start então nesse processo. Eu gravei um vídeo agora há pouco, eu finalizei a gravação do vídeo agora há pouco, com toda essa explicação. Eu optei por gravar o vídeo e não fazer ao vivo, porque se eu estiver rodando esse vídeo, eu posso tirar as dúvidas de vocês aqui no chat, ok? Se eu estivesse falando ao vivo, eu não conseguiria responder para vocês. Então, eu gravei o vídeo, vou startar ele agora. Como vai estar rodando o vídeo, eu vou estar aqui do lado e vou estar respondendo para vocês as dúvidas que surgirem, ok? Pessoal, então só um minutinho que eu vou startar o vídeo da apresentação. Só um segundo. Ok, pessoal, então vamos lá. Vamos começar com a apresentação, onde eu vou te mostrar o passo a passo da estratégia que eu utilizo para implantar o Design Thinking nas empresas pelas quais eu passei. O primeiro ponto, o primeiro passo que a gente tem que se preocupar é em como montar a equipe que vai te acompanhar nesse processo. Você pode até aplicar sozinho, não é impossível, mas se você conseguir trazer, eu acho que times com 3 a 5 pessoas são times ideais, tá? Então, se você é algum coordenador, é um gestor, fica muito fácil. Você vai pegar pessoas do seu time. Você não vai buscar pessoas externas, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu já tentei fazer de diversas formas e muitas vezes eu dei bati a cara no muro, fiquei travado, né? Quando a gente vai estudar, a gente aprende que o Design Thinking trabalha com times multidisciplinares e que, se você lê o livro do Tim Brown, por exemplo, ele fala que você tem que buscar profissionais do tipo T. O que é o tipo T? A base do T significa que tu vai pegar um profissional que é especialista, que conhece muito profundamente um determinado assunto. E o tracinho em cima do T significa que ele consegue se comunicar com áreas que estão ao seu lado, consegue trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? E por muitos momentos, eu achei que eu tinha que montar meu time, a equipe que ia trabalhar comigo no Design Thinking, nesse formato. Qual é o grande problema que eu encontrei? Eu pegava pessoas de diferentes times aqui da empresa, com diferentes perfis, profissionais, especialistas. Pegava, por exemplo, pessoas de processos, financeiro, engenharia, colocava tudo numa sala,
tentava explicar o que era o Design Thinking, dava uma primeira reunião para explicar o Design Thinking, depois a gente ficava colando post-its e basicamente a cara que as pessoas me acompanhavam durante essas reuniões era o que a gente está vendo nessa figura, era essa imagem, né? Nós tínhamos pessoas que não estavam interessadas no processo, que estavam ali por uma certa obrigação, de certa forma, e a gente não tinha o engajamento das pessoas. E quando a gente não tem o engajamento, acontece que, cara, o resultado final não vai ser o mesmo, a gente vai ter um resultado pobre, né? Então, qual é a estratégia que eu utilizo atualmente? Monte uma equipe de inovação, um time de inovação, com as pessoas que estão com você nesse projeto. Por exemplo, se você é coordenador ou gestor de um time, pegue mais 2 pessoas, mais 4 pessoas, né? Forme times de 3 a 5 pessoas, pegue no seu próprio time, né? Então, busque as pessoas que têm um perfil, ela não precisa ter um perfil de inovação não, tá? Mas é quando você busca uma pessoa que está no seu time para resolver um problema do seu time, que depois eu vou mostrar a questão do desafio, mas se você pega pessoas que estão vinculadas àquele problema que você quer resolver, elas vão estar mais engajadas em buscar essa solução, né? No passo a passo, depois eu vou mostrar exatamente como você engaja elas. Mas na hora de selecionar as pessoas, selecione pessoas que estão diretamente vinculadas ao problema que você quer resolver. Esse é o primeiro passo. Um profissional, um especialista de outras áreas para tornar o time multidisciplinar, esses especialistas, essas pessoas vão ser envolvidas pontualmente em etapas estratégicas do processo. Então, elas continuam entrando? Continuam. Elas vão entrar em etapas estratégicas que eu vou apresentar lá na frente. Como membro fixo da equipe, elas não vão fazer parte. Ok? Então, o primeiro ponto é esse. Selecione um monte de um time de 3 a 5 pessoas, contando com você. Então, é você mais 2, você mais 4. E essas pessoas têm que estar vinculadas, têm que estar diretamente ligadas ao desafio, ao problema que você quer resolver. Ok? Agora, como é que você escolhe o desafio para gerar o seu case de sucesso? Não é qualquer problema que você vai poder escolher, ok? Eu já cometi algumas falhas, alguns erros, que foram pegar projetos que estavam na minha fila, no meu backlog, projetos que eu tinha que entregar, e eu queria aplicar, então, Design Thinking e peguei esses projetos para resolver. Não funciona, não funciona. Tem alguns pontos que barram quando você segue por essa linha. Primeiro, o projeto que está na sua fila provavelmente já foi alinhado com alguém essa entrega, né? E quando foi alinhado com alguém, você deve ter se comprometido, alguém se comprometeu com alguma data. Não que os projetos de Design Thinking não possam ter uma data, eles devem ter uma data de entrega. A grande questão é que, para gerar o seu case de sucesso, significa que você está aplicando ele pela primeira vez. E se você está aplicando ele pela primeira vez, você ainda vai ter que adequar, vai ter que fazer alguns testes, vai ter que ver a melhor forma que vai funcionar para você. E fazer isso em um projeto que está em andamento, que já possui uma data de entrega, vai gerar uma pressão muito grande em cima de você. Porque provavelmente, para você entregar naquela data, você não vai ter tempo de fazer todos os testes necessários para ver a melhor forma de implantação do próprio Design Thinking. Então, a data para um case de sucesso é um problema. Outra questão que é problema é a questão da etapa de redefinição do ponto de vista, que o Design Thinking, na minha opinião, uma das etapas mais valorosas, com mais importância, né? Geralmente, quando a gente tem o projeto, muitas vezes a solução já foi alinhada com o cliente, já foi combinada. E chega para nós simplesmente não o desafio do que tem que ser feito, já chega exatamente o que deve ser feito. E se isso já foi, se já teve esse alinhamento, já foi alinhado o que você vai fazer, fica muito difícil de você alterar esse ponto de vista, essa solução, no meio do caminho. Neste momento, por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem o Design Thinking. E se você chamar elas e tentar explicar, não vai funcionar também. Você vai ter que convencer elas através de um case prático. Mas fazer esse case num projeto que já está em andamento,
onde já foi combinado o que vai ser entregue, você querer mudar o ponto de vista no meio do caminho, as pessoas não vão te escutar, elas vão inclusive enxergar com maus olhos essa redefinição do ponto de vista. Então essa é outra barreira que tem em pegar um projeto que já está vivo. E o terceiro grande problema em trabalhar com projetos que estão no seu backlog é a questão da experimentação, a prototipagem. E eu não falo nem de prototipar o projeto que você vai entregar, eu digo em prototipar a própria implantação do Design Thinking. Porque imagina o seguinte, pessoal, você vai executar o Design Thinking, vai aplicar o Design Thinking a primeira vez na sua empresa. Vai ter uma reunião na parte de ideação, você vai chamar todas as pessoas que você escolher, pessoas externas à sua equipe de inovação, para buscar a solução. E você pode conduzir essa reunião com uma determinada abordagem que você entende que não foi a melhor, não teve um resultado bacana. E você vai, então, chamar uma segunda reunião, abordando as pessoas de uma forma diferente, utilizando outras ferramentas. Quando isso acontece, imagina fazer isso para um projeto que já tem uma data acordada com o cliente, que já está tudo combinado com o cliente como vai ser feita a entrega. Isto vai gerar uma insegurança gigante para os seus stakeholders. Eles vão pensar que você não sabe o que está fazendo, né? Então, para ter essa liberdade de testar, ver o resultado que teve no engajamento das pessoas, se for o caso, refazer aquela etapa do processo, chamando outras pessoas, aplicando outras ferramentas, isto é extremamente necessário nesse processo de implantação, mas se você pegar um projeto que já está no seu backlog, vai ser extremamente difícil você conseguir fazer isso. Ok? Então, como é que eu escolho um projeto? Pessoal, é simples, né? Primeiro ponto. Lembra que eu citei antes que a gente trabalha com... Eu sempre apliquei inovação através de problemas conhecidos na nossa empresa, correto? E o que acontece geralmente? Nós gestores, eu me coloco nesse barco, que é o que eu fazia. É o que eu fazia quando eu utilizava inovação para me diferenciar, como eu expliquei antes. Então, eu não vinha com aquelas soluções onde ninguém usava, né? Eu falei que 47% das minhas entregas não eram utilizadas. Eu não vinha com aquela inovação do dia para a noite, simplesmente implantava e as pessoas não utilizavam. Eu tinha um problema, eu queria sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Eu tinha esse problema, eu parava e ficava analisando, como é que eu faço isso? Né? Tinha essa análise. E às vezes essa análise poderia levar um tempo considerável, inclusive. Em algum momento, a gente chega naquela ideia ideal, a gente chega naquela solução ideal, né? Nós descobrimos a solução para o problema, né? E esse é o momento em que naquela fase eu simplesmente saía para ação. Descobri qual é a solução? Legal, mão na massa e vamos aplicar. Saía para ação. O que acontece é que quando eu fazia a entrega, tinha aquele impacto positivo e tudo mais, mas quando chegava no dia a dia da equipe, essa era a expressão deles. Cara, o que foi feito aqui? Não me atende, né? Então, é justamente esses os pontos que a gente vai procurar. O seu case de sucesso vai pegar os problemas conhecidos, são situações que estão no ar hoje, mas que as pessoas não conseguem utilizar, né? E acabam gerando suas ações de contorno. Como eu falei antes, ação de contorno geralmente vai ser mais cara do que aplicar se tivesse condições de seguir o fluxo normal. Então, geralmente, a ação de contorno se torna mais cara. E o que a gente quer é identificar esse tipo de situação e atuar nesse tipo de situação, ok? Grande ganho disso. Você vai estar trabalhando em uma melhoria que ninguém te demandou. Então, não vai ter uma data acordada com um cliente, ninguém propôs qual é a solução que tem que ser aplicada, você pode aplicar a redefinição do ponto de vista sem problema algum, e vai ter a liberdade para experimentar. Vai fazer de um jeito, se achar que pode melhorar, pode refazer, sem pressão alguma, ok? Então, o nosso grande ponto, o case de sucesso tem que ser executado em cima de um erro conhecido que você tem na sua empresa. E agora, eu vou te mostrar exatamente como você escolhe esse case, né? Que eu vou abordar aplicando o Design Thinking, né? Qual é a minha estratégia e que eu vou mostrar agora o passo a passo para vocês. Para você implantar o Design Thinking, você tem que aplicar o Design Thinking.
não pode escolher qualquer projeto para aplicar, tem a estratégia correta, e para isso, a gente vai aplicar o processo de 5 etapas, ok, do Design Thinking. Você que já conhece, você sabe que tem vários processos de Design Thinking. Tem o duplo diamante, onde são 7 etapas, tem esse processo de 5 etapas, tem vários outros processos que podem ser seguidos. E o processo é o que menos importa, porque o importante, o Design Thinking é uma abordagem. É uma abordagem de uma ação que possui 3 pilares principais, né? Que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Todos os processos utilizam desses 3 pilares e flui super bem. Você depois pode tentar utilizar qualquer um deles se você achar que simpatiza mais com algum dos outros. Mas o que eu vou te mostrar aqui é esse processo de 5 etapas. Se você seguir ele, não tem erro, você vai ter sucesso no final. Bem, nessas 5 etapas, a gente tem uma etapa que é de divergência, onde você vai começar a buscar um monte vai começar a identificar o verdadeiro problema e vai aparecer um monte de opções, né? Em algum momento a gente vai começar o processo de convergência, onde a gente vai afunilar para um único problema, para daí redefinir o ponto de vista e começar a divergir novamente para as ideias de como solucionar esse problema que você selecionou. E depois que teve todo esse processo de ideia, você vai escolher uma delas e vai começar a prototipar e começar a convergir novamente. Que são exatamente essas etapas aqui, ó. Está divergindo, converge para um ponto de vista, diverge aqui na ideação e converge para a solução final. Ok? E para você fazer isso, eu criei, na verdade como eu aplico. Quando eu aplico numa empresa que não tem conhecimento algum, esse é o passo a passo e que eu te garanto que vai ter um resultado positivo ao final dele, quando você finalizar de aplicar esse passo a passo, que eu chamo de um arsenal de segurança. O arsenal de segurança nada mais é do que um kit de ferramentas, onde eu sigo uma sequência exata dessas ferramentas, e seguindo esse passo a passo, eu garanto o resultado no final. Quando você criar um case de sucesso, 2 cases, 3 cases, estiver dominando esse arsenal de segurança, nada impede de você começar a inserir outras ferramentas aqui. Você sabe que cada etapa do processo de Design Thinking, você possui dezenas e dezenas de ferramentas disponíveis para você trabalhar. Então aqui só estão algumas, que é o mínimo que se você seguir elas, você vai ter um resultado positivo. Agora, depois que você tiver experiência, você pode sim ficar agregando outras ferramentas aqui nessa sequência que eu vou te apresentar, ok? Então, o primeiro passo. A primeira coisa que você deve fazer antes de começar o seu projeto é definir para onde você quer direcionar o foco da sua atuação. Deixa eu trazer um exemplo. Eu vou trazer um exemplo sempre para facilitar um pouco a visão de vocês, ok? Digamos que eu estou trabalhando com um time de operação, mas eu não sei exatamente qual é o problema que eu quero resolver nesse time, tá? Que vai ser o meu case. Então, eu posso falar o seguinte, olha, eu quero criar grandes pilares que eu posso atuar. Por exemplo, eu posso atuar na questão de transparência. Então, posso ter um pilar que é, olha, eu quero melhorar a transparência do meu time com as equipes que se relacionam com ele. Pode ser equipes externas e equipes internas, né? Esse pode ser um grande pilar. Outro pilar pode ser conhecimento. Eu quero melhorar o conhecimento, a qualidade do conhecimento, ou até a qualidade de atuação que pode estar vinculada. Você não procura um problema, você identifica em que direção você quer encaminhar esse processo. Então, se eu quero trabalhar transparência, se eu quero trabalhar qualidade, se eu quero trabalhar comunicação, né? Então, escolhe um grande objetivo, que é para onde você vai direcionar esse processo. Ok? Quando você escolher esse grande objetivo, você vai ter que selecionar quais são os stakeholders que se relacionam com esse objetivo. Por exemplo, se eu continuar no exemplo que eu falei que eu quero trabalhar transparência do time de operação. Bacana. Quais são os grandes stakeholders que se relacionam com o meu time de operação em relação à transparência? Bem, eu posso ter transparência da operação com os gestores da empresa. Então, os gestores é um grupo de stakeholders. Eu posso ter transparência com outros times da operação. Então, eu tenho times da operação, fora externos ao meu, outro grupo de stakeholders. Eu posso ter
um grupo de relacionamento com o meu time de operação que sejam os próprios clientes. Então, clientes são outro grupo de stakeholders. E assim por diante. Você define quais são os seus principais grupos de stakeholders e dentro desses grupos eu gosto de detalhar quem são eles. Não o nome das pessoas, mas, por exemplo, quando eu falo de gestores, eu posso colocar, eu tenho coordenadores dos demais times, eu tenho os gerentes gerais e diretoria. Eu quero, são essas as pessoas que eu quero considerar como gestores. Dentro dos times, outros times de operação. Quais são os times? Eu tenho o time A, o time B, o time C. Dentro dos clientes, quem são os clientes? Eu tenho o gerente de relacionamento com o cliente, eu posso falar que a central é o ponto de entrada, eu posso considerar ele como relacionamento com o cliente. Então, quem eu quero interagir? Quem faz parte desses grupos de stakeholders? Né? Então, primeiro, você definiu um grande desafio, um grande objetivo, ou para onde você quer direcionar o seu desafio, que no nosso exemplo aqui é transparência da operação, e quais são os stakeholders que se relacionam com esse desafio. São os primeiros passos, ok? Feito isso, então a gente começa a utilizar aqui no processo, no arsenal de segurança, a gente começa a rodar o processo do Design Thinking, e aqui em cima eu vou sempre colocar em que fase nós estamos. Então a gente começa aqui com a primeira etapa, que é a etapa da empatia. A gente vai começar com a ferramenta do Brainwriting, que o que seria basicamente, eu monto meu time de 3 a 5 pessoas, como eu falei, geralmente eu e mais 2 ou eu e mais 4, né? Monto esse time e eu faço uma apresentação inicial para eles. Eu não explico o Design Thinking como um todo, eu só explico que a gente vai vou dar uma abordagem de inovação chamada Design Thinking, que o objetivo é a gente identificar problemas conhecidos na operação e que a gente quer a participação deles para resolver esses problemas, porque eu entendo a importância da gente ter soluções efetivas quando a gente envolve a base, quem mexe naquele problema, quem utiliza, quem é impactado por aquele problema. Né? Então, é uma reunião de meia hora, geralmente 40 minutos, faço essa apresentação. Isso é uma reunião separada. Nesta primeira sessão mesmo, eles já vêm, eles não conhecem o processo como um todo, eu sempre explico que eu vou conduzir esse processo ao longo das próximas reuniões, e eles vão conhecendo à medida que eu vou apresentando. E essa aqui é a primeira reunião de trabalho, digamos assim. Nessa reunião de trabalho, eu começo passando para eles o seguinte: pessoal, nós vamos focar aqui em resolver problemas de transparência da operação com o resto da empresa. Eu gostaria que vocês escrevessem em post-its o que vocês entendem como transparência para a operação. Né? Então, cada post-it tem que representar um entendimento. O cara pode falar que transparência é ter todas as informações registradas na ferramenta de chamados para que, quando as pessoas entrem no chamado, consigam visualizar tudo que foi feito. Eles podem relatar que transparência é ter uma passagem de turno correta entre uma equipe e outra na troca do turno, na escala. E daí vão surgir diversas linhas. Se você quiser trazer, incentivar um pouco a abrir a cabeça um pouco do time, você pode pensar o que você entende como transparência e usar de exemplo no início. Eu nunca influencio falando que tem que colocar assim ou assado. O que eu posso fazer às vezes é o seguinte: olha, nós queremos abordar transparência, então vai ser uma ideia por post-it. Vocês vão só escrever nesse momento. Geralmente eu dou 10 minutos para eles escreverem, é tempo limitado, eu dou 10 minutos para eles escreverem, e daí eu posso trazer alguns exemplos. Olha, por exemplo, o que é transparência? Transparência pode ser seu relacionamento com o cliente, pode ser seu relacionamento com os outros times, os gestores querem ver a produtividade do time, indicadores de produtividade, então isso pode ser transparência, o histórico de chamados para o cliente, como eu falei. Então eu trago alguns exemplos. E a partir daí, eu dou 10 minutos para eles escreverem nos post-its o que eles entendem como transparência. Quando eles finalizarem esses 10 minutos, eles vão para uma parede e colam os post-its que eles fizeram. Então, eu chamo uma pessoa por vez, ela vai lá na frente, vai na parede, ela cola e explica ela lê o post-it e explica o que ela quis falar com aquele post-it. Ela faz isso para todos os post-its
e todas as pessoas fazem esse mesmo processo. Ao final, a gente vai ter uma parede como essa foto aqui, onde temos vários post-its colados. Ok? Uma vez que a gente finalizou essa etapa, eu inicio a etapa de taxonomia. Taxonomia é o processo que a gente tem de agrupar as informações em determinados grupos. Você define o grupo, não tem uma regra padrão. Então, por exemplo, se você tivesse um monte de animais disponíveis na sala, como está nessa foto, você poderia ter um grupo que são o grupo animais, né? Dentro do grupo animais você teria dois grupos, que é vertebrados e invertebrados. Dentro do grupo vertebrados você poderia ter, por exemplo, répteis, peixes, anfíbios, pássaros e mamíferos. E dentro de cada grupo desses você vai colocar quem se encaixou ali. O processo é o mesmo. Como a gente tem 4 pessoas escrevendo post-it sobre o que entende de transparência, naturalmente algumas ideias que surgirem vão ser iguais entre as pessoas. Ou se não forem exatamente iguais, estão relacionadas. Então o que você vai fazer é pedir para que as pessoas, o time levante, vá até a parede e que eles agrupem todos os post-its que fazem referência ao mesmo assunto. Nesse momento, o que é importante? Eu já cometi... eu já usei várias técnicas, daí é o que eu falo de prototipar a implantação. No início, eu ficava lá na frente, junto com a parede com os post-its, e ficava lendo, as pessoas falavam se deveria ser agrupado ou não, e eu ficava movimentando as pessoas sentadas numa mesa de reunião. Pessoal, não faça dessa forma, ok? A melhor forma que você tem que fazer é basicamente você ser o facilitador do seu grupo. Então, deixe as pessoas irem para a parede e só dê a ação, dê qual é o objetivo da tarefa e deixe elas fazerem. Elas vão ter que se conversar, elas vão começar a mexer, a agrupar e já começa a trabalhar esse engajamento do time neste momento, ok? Então, dê a tarefa para elas, deixe elas irem para a parede e elas vão começar a agrupar todos os post-its que tiveram lá. Uma vez finalizada a taxonomia, a gente vai para a famosa para o mapa da empatia ou mapa da persona, né? Esse mapa da persona, a nossa persona aqui, vai ser alguém que está sendo impactado pelo problema que você quer resolver. A gente ainda não sabe qual é o problema, mas eu sei que eu estou procurando alguma coisa dentro da operação de um determinado time. Então, essa persona tem que representar, no meu caso, nesse exemplo, o analista desse time, dessa operação, ok? Então, a tua persona é a persona que representa quem está sendo impactado por aquele problema que você busca resolver. O que você vai fazer aqui? Você tem, então, na parede, vários post-its agrupados por determinadas afinidades que o time definiu quais eram, né? E o que você vai fazer? Você vai pegar esse grupo, um determinado grupo, e vai falar, pessoal, esses 4 post-its que vocês agruparam no quesito comunicação. Daí tem 4 post-its falando sobre comunicação do time. Quando você olha para esse problema, para essa característica, essa situação que você colocou aqui, preencha esse mapa da empatia, que é o que você pensa e sente, o que você vê, o que você fala e faz, escuta, quais são as dores, quais são os ganhos. Na verdade, não é você. Eu explico para ela o conceito da persona. Aqui a gente já define o nome da pessoa, bota a idade, bota qual é a posição, a gente monta a persona antes, e daí eu peço para ela, olhando para aquele grupo da taxonomia, para cada um dos grupos, ela vem e preenche o mapa da empatia. Isso ela vai fazer para cada grupo que ela fez lá, ok? Cada grupo ela vai preencher e vai trazer para cá. No final, você vai ter o seu mapa da empatia preenchido. Quando acontecer isso, eu peço para eles olharem para esse mapa da empatia e anotarem todos os problemas que eles identificaram, ok? Então, por exemplo, se lá no início surgiu na taxonomia, a gente agrupou um grande grupo que fala de problema sendo comunicação, provavelmente na hora de montar o mapa da empatia, quando a gente fala das dores, quando a gente fala o que vê, o que pensa, o que escuta e o que fala e faz, acaba que a gente pode quebrar esse problema de comunicação em mais de um problema, né? Então a ideia é eu analisar o mapa da empatia e anotar um problema por post-its. Então se tiverem 2 vão ser 2 post-its, se tiverem 10 vão ser 10 post-its.
um problema por post-it, todos os problemas que eles identificaram lá. E a gente vai separar esses post-its, ok? Selecionamos os problemas, bacana. Então, a gente vai para a pesquisa em campo. A fase de pesquisa, a gente deixa aqueles problemas que a gente selecionou de lado. Essa pesquisa ela vai pegar sempre dois focos. Primeiro foco, eu vou pegar o próprio time da operação que representa o stakeholder, nesse caso, né, o time que representa o stakeholder, vamos falar assim. A gente vai pegar, a gente vai pegar o time que representa a persona que eu acabei de montar o mapa da empatia. Então, a gente pega o time que representa a persona. Esse é um time que a gente vai focar na pesquisa externa, na entrevista, ok? E vamos selecionar quais stakeholders eu também quero envolver nessa pesquisa. Então, por exemplo, olha, eu vou ter que entrevistar, nesse exemplo que eu falei, eu vou entrevistar pessoas da operação e vou entrevistar, eu quero impactar de 4 stakeholders que eu listei, que eu tenho, eu quero focar em 2. Eu vou pegar os gestores e vou pegar os clientes, por exemplo, ok? Então, eu já defini, olha, agora então eu vou para a pesquisa, eu vou falar para pesquisa em campo, para entrevista, eu vou falar com a operação, com gestores e com o cliente. Estratégia para fazer essa seleção. Não nos interessa fazer uma pesquisa quantitativa, o que me interessa é a pesquisa qualitativa. Isso significa que nós vamos... eu gosto de trabalhar sempre com cada grupo que eu definir, eu escolho 3 pessoas para fazer a pesquisa. E a gente vai utilizar a técnica dos usuários extremos. Então, na operação, é uma equipe 24/7? Legal. Eu vou pegar um analista do diurno, um analista da madrugada. Eu vou pegar, por exemplo, um analista que está no time há 1 semana e um analista que está no time há 5 anos. São vivências diferentes. Cada perfil dessas pessoas vão trazer problemas diferentes. Mesma coisa gestores. Olha, eu posso pegar um gestor externo onde meu time tem muito relacionamento e um gestor de outra equipe onde meu time tem pouco relacionamento. Então, a gente define esses usuários externos. Eu gosto de ter sempre 3 pessoas para pesquisa em cada grupo de stakeholder ou da própria operação, nesse caso, que representa a persona. Ok? Feita a pesquisa. Aqui a gente chega no ápice a gente está na fase de divergência, então a gente diverge, a gente começou com apenas um foco de direcionamento, que era a transparência, depois a gente foi para o mapa da empatia, problemas, começou a identificar um monte de problema, agora a gente vai para a pesquisa para trazer a visão externa, né? A gente está chegando no nosso ápice da divergência. Uma vez que eu fiz a pesquisa, a gente volta para uma sala e essa ferramenta que eu estou mostrando aqui, que eu chamo de filtro de problemas, ela é uma ferramenta que eu criei, então você não vai encontrar ela em livros, mas qual é o grande objetivo aqui? Você vai pegar, primeiro, o que você conseguiu captar de informações das entrevistas com a operação que representa a sua persona, você vai complementar o mapa da empatia. Tá? Então, você vai ver se passou alguma coisa despercebida pelo mapa da empatia. A gente preencheu já o mapa da empatia antes, por quê? Porque o meu time foi montado com pessoas que já são da operação, então eles já representam aquela persona. Então, já faço um chute inicial ali. Mas para não deixar que toda essa decisão aconteça apenas com esse grupo de 3 a 5 pessoas, a gente enriquece essa visão através da pesquisa, que é nesse momento que a gente vai lá e traz as informações do campo e enriquece o mapa da persona. Agora, a pesquisa que representa os stakeholders, esses a gente não coloca no mapa da persona. Quando a gente terminar essa pesquisa, o que a gente vai fazer é identificar quais são as necessidades daqueles stakeholders relacionados ao tópico que a gente está buscando. Então, de novo, a gente pega aquele tópico inicial lá na frente, que, por exemplo, é transparência, né? E eu posso, dentro de transparência, eu identifiquei, por exemplo, numa das primeiras fases ali de taxonomia, eu identifiquei que eu tenho situações de comunicação, situações de indicadores gerenciais, situações de histórico de incidentes, e quando eu falar com esses stakeholders, eu vou abordar exatamente isso. Né? Eu vou questionar o stakeholder. Qual é a dificuldade que você tem hoje
com o time A da operação, que seria o time que eu estou trabalhando, qual é a dificuldade que você tem em relação à transparência desse time, né? E, num primeiro momento, deixa ele trazer a ideia que vier à cabeça dele. Não tente direcionar. Por quê? Porque ele pode trazer uma visão que você até então não tinha nem pensado. Então, deixa ele falar, ok? Coloca no ar, deixa ele falar. E depois, se não sair nada, sair pouca coisa, você pode até dar uns cutucões, não de falar qual é o problema, mas, por exemplo, você pode sugerir alguns subtópicos. Olha, a transparência, como assim? Daí você pode falar, pô, como é que está a comunicação do seu time com esse time de operação? Né? Como é que você tem a visão do que acontece lá dentro através de indicadores? Como isso te impacta? Você começa a trazer isso aí na pesquisa. E tudo que você captar lá, você vai colocar no quadrante. Então, por exemplo, nas colunas aqui dessa ferramenta, então aqui ó, tem stakeholders. Nessa coluna aqui eu botei gestores e aqui eu botei relacionamento com o cliente. Então, eu tenho duas colunas, uma coluna para cada gestor. Dentro desse painel, eu vou colocar todas as necessidades desse stakeholder que eu mapei durante a entrevista. Então, nesse painel, eu coloco todas as necessidades dos gestores. No painel do lado, eu coloco todas as necessidades do time que eu entrevistei relacionado a relacionamento com o cliente. Ok? Fechado. Feito isso, a gente vai ter o seguinte. Eu tenho aqui duas linhas, uma chamada pré-requisito, outra chamada melhorias. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os problemas que nós mapeamos numa das atividades anteriores, onde os analistas foram lá e relacionaram todos os problemas que eles identificaram no mapa da empatia. Eu vou listar todos esses problemas e vou analisar problema a problema. E vou fazer o seguinte, eu pego o problema 1 e vou perguntar, pessoal, esse problema 1, ele resolve... se eu resolver esse problema 1 para a operação, ele vai impactar diretamente uma das dores que os meus stakeholders possuem hoje? Se ele resolver diretamente o problema que os meus stakeholders estão relatando, eu coloco ele no painel de pré-requisito. Se ele não resolver diretamente, mas ele impactar positivamente, eu coloco na linha de melhorias. Então, por exemplo, eu tinha o problema 1. O problema 1, ele resolve diretamente uma necessidade, uma dor que o stakeholder gestor está sentindo. Ele vem para cá, vem aqui, eu boto o post-it aqui com o problema 1. Ele não resolve diretamente o problema de relacionamento com o cliente, mas ele seria uma melhoria. Então, eu coloco ele aqui no painel de pré-requisitos dos gestores e coloco no painel de melhorias de relacionamento com o cliente. Eu faço isso para todos os problemas que o time identificou, ok? Qual o grande ganho disso? No final, você isolou os problemas que vão impactar diretamente esses stakeholders. E para você gerar o case de sucesso, você vai ter que ver o seguinte, estrategicamente, quem é o melhor stakeholder que eu devo impactar para que eu consiga vender a ideia do Design Thinking lá na frente, com um case de sucesso? Para quem eu quero entregar esse case? Para quem eu quero comunicar esse case? Se eu falar que os gestores são os melhores, é onde eu quero focar a entrega desse case, então, de 10 problemas, que nesse caso aqui eu listei até o post-it 10. Então, digamos, de 10 problemas que eu identifiquei lá, eu isolei apenas em 5. Eu isolei apenas em 5 problemas, que são nesses 5 problemas que eu tenho que resolver, porque eles vão impactar uma necessidade, uma dor dos stakeholder gestores. O resto, eu deixo de lado por enquanto, eu não preciso focar neles nesse momento. Ok? Então, essa ferramenta eu criei para que a gente possa começar a ir para o ponto de redefinição do ponto de vista. Quando você vai para a redefinição do ponto de vista, é onde você escolhe um único problema para focar, e isso aqui me ajuda muito, eliminando as outras opções. E aqui eu ainda posso fazer, eu tenho outras técnicas para, dentro dessas 5 ferramentas, 5 problemas que eu identifiquei, ainda isolar mais. Eu posso falar, cara, faço taxonomia no que está aqui em cima. Então, por exemplo, tudo que apareceu dos gestores, esses 3 problemas estão relacionados. Então, eu tenho 4 grandes necessidades dos gestores. Eu posso ver qual é o problema que eu resolvo, que resolve o maior número de problemas dos gestores, que isso significa que o meu poder de impacto na entrega vai ser maior. Ok? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu creio que tem me ajudado bastante. Ela ainda tem um efeito colateral muito positivo.
que ela na verdade, vai levar para aquela linha que eu trabalhei lá atrás, que era de me posicionar estrategicamente, tudo mais, acaba estando um pouco ainda presa comigo, e ela vai agregar bastante, que é o seguinte. Quando você chegar nesse painel, exatamente nesse painel, você vai ver que vão ter várias dores que apareceram aqui, que você não precisa do design thinking para resolver. O que acontece é que no dia a dia, a gestão está muito longe da operação. A gente tem um nível hierárquico e por mais que na teoria, às vezes a gente tem um discurso de achatar esse nível, ele existe, e essa diferença, e ela existe, e essa diferença faz com que as pessoas que estão lá em cima não enxerguem exatamente o que está aqui embaixo. E quando a gente faz esse processo de entrevista, quando a gente faz aprofunda a nossa visão interna, a gente vai identificar aqui vários problemas, várias situações, várias dores que não são complexas. É basicamente mudar um processo simples, são coisas que pode resolver de forma rápida. Esses problemas não fazem sentido você direcionar para todo o resto do processo do design thinking. Não faz sentido eu juntar, como a gente vai fazer lá na frente, times de diversas áreas para resolver um problema que é básico, que é simples, que não tem que ter grandes soluções para fazer. É algo que já está mapeado. A questão é, arregaça as mangas e faça. Né? Então, o que a gente faz? A partir dessa etapa, eu utilizo a ferramenta chamada espinha de peixe, onde eu separo os problemas simples dos problemas complexos. Ok? Aqui na parte inferior, eu coloco todos os problemas simples que eu identifiquei aqui no painel da ferramenta anterior. Então, esses problemas simples é o que eu falei, eu já tenho a solução, é só aplicar. Eu listo elas todas ali embaixo. Na coluna de cima, na parte superior, na verdade, que são de problemas complexos, eu listo todos os problemas complexos que estão no painel que eu defini como estratégico atual nesse momento. Ok? Então aqui eu vou ter todos os problemas complexos, aqui todos os problemas simples. A grande questão é que os problemas simples, você já pode atuar de imediato. Esses problemas simples, você já pode sair executando eles, ou direcionando, porque não tem inovação aqui, não tem fazer de formas diferentes. Claro que nem todos tu vai conseguir colocar em prática no outro dia, porque às vezes exige treinamento, exige algumas questões, mas não precisa planejar o como fazer. O como fazer já está mapeado. Então aqui você já começa a resolver um monte de probleminhas que impactam os seus stakeholders e que já vai te posicionar de uma forma diferente na empresa. Já vai chamar a atenção das pessoas da sua empresa. Ok? Isso aqui já é cara, isso aqui já é um ganho, digamos, é um bônus que você está ganhando nesse processo. Já na parte de cima, você vai selecionar os problemas complexos no painel que você identificou, e dentro desses problemas complexos, você já vai definir a ordem de prioridade deles. Na verdade, você não precisa, se eu tiver 5 problemas complexos que tem no painel, você não precisa definir a ordem de prioridade dos 5. O mais importante aqui é você definir qual vai ser o primeiro. O primeiro, sim, que é o que você vai atuar agora. Ok? Então, você coloca aqui. Por que eu tenho aqui causa 1, causa 2, causa 3? Porque esse problema complexo, a gente ainda não vai para a solução dele. A gente quer detalhar mais. Lembra que a gente está agora já na fase de converger. Então, a gente abriu para os problemas, agora a gente vai começar a fechar até achar o problema exato que eu quero resolver. Tá? Então, a gente escolheu o problema complexo, a gente já começa agora a fechar nele. E como é que a gente faz isso? Aqui eu utilizo uma ferramenta, mas na verdade eu tenho 2 opções aqui. Dependendo da situação, eu vou para uma ferramenta, dependendo da situação, eu vou para outra ferramenta. A primeira, jornada do usuário. Jornada do usuário é o seguinte: se eu estou resolvendo um problema aqui, que é a experiência de um usuário num processo, eu vou fazer a jornada do usuário. Né? Então, eu utilizo o mapa da jornada do usuário e identifico todas as interações, toda a jornada daquele usuário em executar um determinado serviço. Ok? E eu vou ter, esse aqui é um exemplo que eu peguei na internet mesmo, mas então eu vou ter todos os passos que esse usuário executou e por onde foi. Ok? Quando eu fizer isso, quando eu finalizar essa jornada do usuário, se esta é uma dor do cliente, é porque ele está com problema. Isto significa que eu tenho grandes chances de identificar, com certeza vou identificar uma dessas etapas da jornada
com uma dificuldade. E eu vou sinalizar essa etapa em vermelho. Agora, eu tenho grandes chances de não ter uma única etapa dessa jornada com dificuldades. Eu tenho uma grande chance de ter 2, 3, várias etapas dessa jornada com dificuldade. Eu vou selecionar todas, eu vou marcar todas essas etapas que têm dificuldade, eu sinalizo como pequenos problemas. Ok? Então, sinalize quais são os problemas que o seu usuário tem durante essa jornada e provavelmente você vai ter mais de um. Você vai ter alguns problemas lá que você sinalizou. Agora, se você está fazendo esse trabalho para um serviço, né? Então não estou falando na jornada do usuário, estou falando de, vamos lá, um processo de integração. O usuário, ele vai entrar lá no final, onde vai ter o resultado final, mas eu tenho todo um processo rodando vamos falar, nos bastidores, né? Que vão fazer aquela entrega. Quando a gente faz o mapeamento, não da jornada do usuário, mas de um serviço, eu utilizo o Service Blueprint, que é essa ferramenta que está aqui. É a mesma situação da jornada do usuário, eu vou mapear o fluxo inteiro dessa ferramenta, através dessa ferramenta. Eu vou mapear o fluxo inteiro dessa ferramenta e também vou selecionar aqueles pontos que eu identifico que são possíveis problemas que não estão atendendo adequadamente, eu sinalizo eles também em vermelho para poder trabalhar depois. Então, as duas ferramentas são muito parecidas, só que uma eu tenho foco na jornada do usuário, a outra eu tenho foco em um determinado serviço. Ok? Passando dessa etapa, pessoal, a gente já vem para a parte que vai para a redefinição do ponto de vista. Que dentro de todas aqueles gaps que eu encontrei no meu fluxo, que eu sinalizei em vermelho, eu vou listar todos eles, de novo aí para a ferramenta do espinha de peixe, né? E vou falar, dentro desses gaps que eu identifiquei, qual é o gap que eu quero atuar? E a gente escolhe o gap que quer atuar. Dentro desse gap, a gente coloca todos os gaps aqui nessa espinha de peixe, como eu falei, o que nos interessa é sempre o que a gente vai atuar agora, né? Então eu boto aqui o gap que eu identifiquei, e dentro desse gap, quais são as dores que eu tenho? O que está acontecendo lá? Qual é o problema que eu identifiquei? Daí a gente começa a colocar aqui as causas. Eu preencho as causas do gap 1. E a partir daqui, tendo a visão deste gap do fluxo e das causas dele, é aqui que eu faço a redefinição do ponto de vista, em cima disso aqui. Então, imagina só, a gente começou a falar, eu quero trabalhar transparência, eu comecei a identificar todos os problemas do time, comecei a divergir, tive todos os problemas, identifiquei a necessidade dos meus stakeholders, defini quem é o stakeholder que eu quero impactar, e daí eu começo a convergir. Eu seleciono um problema da operação que vai impactar o stakeholder, e dentro desse problema eu começo a convergir, então, para a redefinição do ponto de vista, que é através da jornada do usuário, ou do Service Blueprint. Tenho vários pontos do fluxo onde eu tenho que mapear, e quando eu seleciono qual é o gap exato que eu quero atuar, eu venho eu entendo quais são os problemas desse gap, e daí eu venho para a redefinição do ponto de vista. Então, esse passo a passo vai te direcionar para ser assertivo na escolha da redefinição do ponto de vista, de forma que você vai impactar o seu stakeholder, que vai garantir o sucesso aí no case, na venda do Design Thinking na sua empresa. Feita a redefinição do ponto de vista, é onde nós definimos o nosso novo como podemos, né? A gente vem então para a parte de ideação. Pessoal, ideação é neste momento que eu vou trazer os profissionais multidisciplinares, é nesse momento que eu vou envolver aquele especialista com perfil T, que eu falei que conhece muito de uma determinada área de conhecimento, mas consegue se relacionar com outras pessoas. Então é neste momento que eu envolvo eles. Antigamente, como eu falei, eu montava um time focado, montava um time com esses profissionais. Hoje não. Hoje o time eu monto com as pessoas que estão direcionadas, relacionadas com o problema que eu quero resolver, que eu tenho esse engajamento delas, e eu envolvo na solução sim, eu puxo esses profissionais. Então, por exemplo, eu quero trabalhar o fluxo, o gap que eu selecionei, eu vou ter que ter alguma questão de processo. Eu trago um especialista em processos, eu trago um especialista da operação, eu trago um especialista da gestão para reforçar a visão daquela necessidade que eu quero resolver. Então, aqui sim eu busco pessoas com diferentes perfis. Ok? Então, nessa etapa é onde a gente vai fazer um brainstorm, e eu gosto muito de utilizar da técnica da analogia. Então, eu identifico um problema, eu posso trazer e falo, olha,
eu tenho um problema na minha operação assim, assim, assado, eu quero resolver. E a gente tenta fazer analogia com outros ambientes. Operação com hospital. Quando entra um incidente crítico, é a mesma situação quando entra um cliente na emergência de um plantão, um cliente crítico na emergência de um plantão. Como é que eu trabalho com uma mudança onde eu tenho uma atividade agendada? Pode ser uma consulta agendada? Qual é a técnica que eles usam lá para garantir que o cliente, o paciente, numa emergência, quando chega no plantão médico, ele seja atendido rápido e não venha ao óbito? Então, a gente começa, eu trago algumas questões de analogia e eu gosto muito de utilizar da analogia para buscar essas soluções, ok? Importante, quando eu envolvo pessoas externas ao time, eu nunca mostro todo o trabalho que foi feito no passado, porque eu não quero explicar para eles o que é o Design Thinking agora. Eu simplesmente apresento o problema que a gente tem e é uma reunião de brainstorm. É uma reunião de brainstorm normal, ok? Eles não têm visão do passado. Quem tem essa visão é o meu time fixo que está me acompanhando desde o início, neste momento. Uma vez feito isso, a gente bolou uma solução, a gente vai para a prototipação. A prototipação não tem muito segredo na prototipação, mas tem algumas dicas que eu quero te passar. Primeiro ponto, prototipação, pessoal, tem que ser entregas rápidas. O protótipo não precisa ser excelente em 100% do que ele está se propondo. Ele tem que ser uma entrega rápida. Um protótipo, o ideal de um protótipo é que ele seja montado em um dia. Um dia é um tempo bacana de se montar um protótipo para colocar na mão, e tu vai colocar na mão do teu stakeholder que vai utilizar, tá? Desculpa, na tua persona, não é no stakeholder, é para a persona que tu vai direcionar. E esse protótipo tu tem que executar ele no máximo um dia. A minha dica para o protótipo é o seguinte: você, de repente, não quer prototipar a solução como um todo, você quer prototipar um determinado uma determinada etapa. Por exemplo, se você está fazendo um produto, você sempre pode ver, cara, o que eu quero prototipar? Eu quero prototipar o parece com, ou o funciona como, ou interage como. Por exemplo, imagina que eu estivesse prototipando um carro. O que eu quero validar é o impacto visual que aquele carro vai ter, o design dele para as pessoas. Eu posso me preocupar em fazer um protótipo onde visualmente ele seja bem acabado, seja bonito, que eu quero entender justamente a reação das pessoas ao olharem para aquele carro, mas eu não preciso me preocupar em explicar como ele funciona, como o carro funciona. Eu não preciso me preocupar com a interação de como o cara vai abrir a porta, vai virar a chave, como o volante vai funcionar. Eu posso me preocupar simplesmente com o design, porque eu quero mapear, eu quero fazer o teste de qual é a reação das pessoas ao verem aquele carro. Então, eu posso me preocupar com o visual. Ah, não, mas eu quero mapear como funciona, né? Então, eu não preciso ter um visual bonito, eu posso ter um visual bem feinho, na verdade, e vou me preocupar em explicar como funciona. Ou então, a interação. Ah, eu quero me preocupar em ver qual é a reação da pessoa, do usuário, ao interagir com aquele carro. Então, eu tenho que... Isso aqui é bacana. Fazer esse mapinha, ele te ajuda a direcionar o teu protótipo, né? Isso ajuda a que tu tenha um protótipo mais rápido. Tu não tem que fazer tudo para fazer a prototipagem, 100% do produto. Identifica o que exatamente tu quer prototipar e foque nisso, ok? E o teste, a minha sugestão para a etapa de teste, que vem depois do protótipo, são duas. Interfira o mínimo possível, ok? Vamos lá. E observe a reação. Então, entregue o protótipo na mão da pessoa, né? Não dê grandes explicações antes, porque senão você vai direcionar essa pessoa, vai influenciá-la, né? Então, entregue falando o mínimo necessário para que você tenha o resultado que você quer ter e observe a reação dela. Esse é o melhor caminho, né? Passou pelo teste, então a gente vai para a iteração, que é o projeto em si, né? Então nós passamos pelas etapas de empatia, definição, ideação, protótipo, teste e chegamos aqui, que é a execução, ok? Uma grande dica aqui que eu posso fazer é o seguinte: se você chegou nessa etapa, a gente quebrou o problema no menor possível, né? Então já tende a ter um problema bem reduzido. Mas, cara, utilize técnicas de metodologias ágeis para fazer esse projeto. De nada adianta você fazer todo esse processo de design thinking
e chegar no final e você ter um projeto que vai ficar 6 meses na mão de alguém. Então, quebre esse projeto em várias entregas menores, vá fazendo interações com o seu stakeholder, vá mantendo vivo esse projeto. Utilize metodologias ágeis. É o que eu posso te dizer aqui neste momento, porque se eu for entrar em detalhes, metodologias ágeis dá muito pano para manga e a gente ficaria aqui mais algumas horas conversando sobre isso. Ok? Vamos lá. Agora na reta final, então, aqui, quando você finalizou isso, você vai ter alguns grandes ganhos. Primeiro, você vai ter o seu case de sucesso. Você viu que seguindo esse passo a passo, não tem como você não ter esse case de sucesso. Você vai ter. Uma dica que eu posso te dar é só o seguinte, até vale para a fase de ideação. Se você está resolvendo algo 100% dentro do seu time, que você tem poder de decisão e pode interferir, neste momento em que você está vendendo a ideia do Design Thinking, você até pode dar uma viajada e sair um pouquinho mais da caixa, né? Olhar para coisas totalmente inovadoras. Agora, se você está trabalhando o seu problema direcionou a resoluções em áreas externas, então o simples fato de você resolver esse problema já vai dar uma visibilidade gigante para o seu case e para você vender a ideia do Design Thinking. Não necessariamente a entrega tem que ser algo totalmente inovadora. Tá? Então essa é a dica. Se você tem domínio do que vai ser feito, você é a pessoa que vai ter o poder de decisão, você pode viajar um pouquinho mais fora da caixa. Neste momento, se você vai trabalhar em algo que precisa da interação direta de outros times, que a solução não depende só de você, eu sugiro que você foque na resolução, por mais que ela não tenha uma inovação muito drástica, mas aqui você quer vender o Design Thinking ainda. Na medida que ele for ganhando espaço na sua empresa, daí sim você pode viajar um pouco mais alto. Então aqui com certeza você vai ter um case de sucesso, ok? Outro ponto, você vai levar o Design Thinking para o seu dia a dia. Né? Porque imagina o seguinte, não interessa se o seu objetivo é criar um time de inovação, uma célula de inovação na sua empresa, desculpa, ou se você quer trabalhar numa empresa com cultura de inovação, ou se você quer simplesmente aplicar. O grande ponto você tem que vivenciar o Design Thinking no seu dia a dia. A cada rodada que você fizer, cada projeto, cada problema que você resolver, você vai estar mais maduro, você vai tirar um resultado melhor. E se você quiser trabalhar numa empresa de inovação, com cultura de inovação, obrigatoriamente você tem que ter esse conhecimento do dia a dia. Porque se a sua empresa não se tornar essa cultura de inovação e você quiser olhar para o mercado e vou para uma empresa que tem essa cultura, essas empresas estão olhando para quem? Para profissionais que vivenciam essa experiência. Empresas que têm a cultura da inovação hoje, elas não procuram profissionais, geralmente, que não conhecem nada de inovação ou que têm só a teoria, mas não vivenciaram nada, para daí então chegar lá e começar a aplicar. Elas já querem pessoas que, por mais que não tenham uma maturidade de vivenciar dentro de uma empresa de inovação, mas que já estão ali no dia a dia. E esse aqui, ele vai te trazer. Você vai vivenciar o Design Thinking no seu dia a dia. E ainda você vai se destacar na sua empresa. Você vai passar a ser a pessoa que resolve os problemas. Né? Um grande ponto é que, por mais que tenha todo mundo envolvido nessa solução, você é a pessoa que puxou. Você vai ser reconhecida como uma pessoa de inovação e um líder pela questão de envolvimento de todas as pessoas. Ok? Então, isso aqui vai te trazer um reconhecimento, uma satisfação gigante, além de lhe entregar um case de sucesso, que a partir daqui é a porta de entrada para você começar a vender, daí sim vender o Design Thinking. Até agora você aplicou isso, e você não falou de Design Thinking para os seus gestores, não falou com ninguém, a não ser para o time que esteve com você. Mas as demais pessoas vão começar a ter visão disso a partir de agora. E daí você vai ter que avaliar se um case já é o suficiente para você vender esse projeto, ou se você vai querer ter 2, 3 cases. Então, aqui é com você, ok? Na próxima semana, por que surgiu esse webinário? Esse webinário surgiu porque, como eu estava falando antes, dentro do grupo Design, The Thinkers, que surgiu através do Conathink, essa foi uma necessidade que surgiu lá, e eu vou fazer um treinamento a partir da próxima semana, onde a gente vai entrar no detalhe, realmente preenchendo cada uma dessas ferramentas, né? Para explicar no passo a passo como você vai conseguir
como você consegue, quanto tempo leva cada ferramenta, quantos encontros você faz. Vou dar uma base mais detalhada, que aqui não tinha como, porque era um webinário, até se estendeu bastante, mas o grande ponto aqui é que lá a gente vai entrar daí sim no detalhe. Vão ser vários encontros onde a gente vai detalhar cada uma das ferramentas. Eu vou explicar em detalhes como você vai engajar as pessoas na execução de cada ferramenta. Ali a gente vai entrar em detalhes, ok? E isso... Então, isso a gente vai começar semana que vem. É um treinamento que eu vou aplicar para o time da comunidade do The Thinkers. São 44 pessoas lá. E eu decidi abrir esse treinamento para todo mundo, para quem não está na comunidade também, ok? Esse treinamento ele é um treinamento que custa R$ 997, mas o principal objetivo desse treinamento o que eu quero com esse treinamento? Claro, passar o conhecimento, mas por que eu tenho esse tipo de ação onde eu cobro essas licenças e esses treinamentos? Porque é este valor que eu arrecado aqui que banca o que vai conseguir viabilizar o Conathink 2018. Ok? Então a gente está buscando aí a renda para o Conathink 2018 e continuar nessa missão aí que eu tenho de disseminar o design thinking para todo mundo. E como eu estou nesta busca, a gente ainda não conseguiu buscar o valor necessário para realizar o Conathink 2018, eu estou com uma promoção, eu vou cobrar R$ 497, podendo ser parcelado em até 12 vezes de R$ 48,42. Se você quiser participar desse treinamento, e participar de todos os encontros, onde a gente vai detalhar no passo a passo, né? Desde como preencher cada uma das ferramentas, como engajar as pessoas que estão com você durante a interação dessas ferramentas, quanto tempo dura cada encontro, na minha experiência, quantos encontros você faz por semana, tudo isso a gente vai detalhar nesse treinamento. Só agora você vai ter a oportunidade de adquirir esse treinamento, que é R$ 997 por R$ 497, podendo parcelar ele em até 12 vezes de R$ 48,42. O link está aqui abaixo, mas eu vou colocar, já eu vou colocar o link aqui no ladinho, no painel, no chat, vou colocar o link para você clicar e acessar ele, ok? Bem, e de bônus, você ainda vai ganhar acesso à comunidade do Design Thinking. Então, se você comprar agora o treinamento, você vai ter acesso ao treinamento, mas vai ser inserido nesse grupo do The Thinkers, onde a gente tem encontros periódicos aí com experts no assunto, onde vocês podem tirar dúvida, tem o próprio poder da própria comunidade entre as pessoas, quanto os experts que vêm, que eu convido, que vêm lá para tirar dúvidas e nos ajudar a evoluir em vários pontos aí do Design Thinking. Então, adquirindo o treinamento agora, você vai ganhar totalmente gratuito o acesso ao grupo Design Thinkers, The Thinkers, que na verdade é um grupo fechado. Quem está lá comprou a licença ouro do Conathink e pagou R$ 455 para estar lá, você vai ganhar inteiramente de graça esse acesso, ok? Eu ainda vou lhe passar também acesso a 100% das palestras do Conathink que aconteceu agora em março de 2017. São 38 palestras ministradas por 28 experts, onde vamos entrar em detalhes em vários pontos bacanas aí do Design Thinking, que vai abrir sua cabeça para essa abordagem e vai te ajudar bastante também nessa missão, nesse seu caminho. Ok? Essa promoção ela é válida somente até terça-feira da semana que vem, porque o treinamento já começa na próxima semana, então depois de terça não tem mais como entrar, tá? Então aproveite, clique agora, tem um link aqui do lado, agora vai ter um link aqui do lado. Clica aqui do lado e adquira o treinamento, porque depois você não vai mais ter essa oportunidade. É essa oportunidade que você tem para entrar com praticamente a metade do valor aí, necessário, ganhando de bônus a entrada no grupo fechado do The Thinkers e 100% das palestras do Conathink, ok? Então aproveite que realmente, se você tem o objetivo de colocar o Design Thinking dentro da sua empresa, esse é o melhor caminho para você, ok? Vamos lá. Deixa eu encerrar a apresentação. Aí, pessoal,
Estão me escutando bem? Pessoal, vocês estão me escutando? Só para ver se voltou certinho agora que acabou o vídeo. Perfeito. Obrigado, Alessandra. Bem, pessoal, nossa, estou gostando demais aqui. Que legal que vocês acabaram ficando até o final. Eu tava com um pouco de receio, porque quando eu gravei o vídeo agora à tarde, final do dia, o vídeo acabou ficando com 1 hora, né? E eu estava achando que tinha ficado muito extenso, mas realmente o conteúdo ele é extenso, né? Então, se eu quisesse encurtar muito, eu ia acabar não conseguindo passar tudo que eu tinha que passar para vocês. A questão do treinamento agora é um treinamento que já está programado para quem está dentro do grupo, da comunidade do The Thinkers. Quem está lá, na verdade, tem acesso a uma série de webinários, como esse que a gente fez agora, só que não comigo. Eu participo, mas na verdade são experts que a gente convida e que vêm falar sobre assuntos específicos, né? Então a gente já teve sobre o Design Thinking como um todo, já teve, vamos ter programado webinários específicos para como conduzir entrevistas que consiga tirar maior valor do usuário. Tem um monte de assuntos bacanas aí que a gente vem abordando lá, né? E esse treinamento ele vai começar a partir da semana que vem, por isso que a gente tem a questão de quem quiser participar tem que fechar até a terça-feira, porque na quinta a gente já começa o treinamento. Deixa eu ver aqui o que a Elaine está perguntando. Então, será o treinamento, fazer parte da comunidade? Aquele valor ali, Elaine, de R$ 497, ele é o valor do treinamento, pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 48,00 e alguns centavos, eu não lembro agora de cabeça, e eu estou dando de bônus o acesso à comunidade. Então, quem adquirir o treinamento agora vai ter acesso a estas aulas que todo esse conteúdo que eu passei hoje, a gente vai entrar no detalhe. Como é que eu preencho cada ferramenta, né? Trazendo realmente uma versão prática aí do trabalho. E além desse treinamento, eu estou dando de bônus o acesso à comunidade dos The Thinkers, né? Então, esse acesso vai até março de 2018, que é justamente quando vem a segunda edição do Conathink, e essa comunidade, a ideia é que a licença dela é anual. Quem entrou nela no último congresso, no último Conathink, pagou R$ 455. Esse valor vocês não pagariam, vocês ganhariam ela de bônus, e junto com a comunidade, além da troca que já existe lá dentro, vocês teriam acesso então a todos esses webinários que a gente realiza com esses experts convidados. Deixa eu ver aqui, Cecília, qual a sua dúvida? Como conseguir vender a ideia do Design Thinking em mercados mais tradicionais? Assim, Cecília, deixa eu só terminar de ler a tua pergunta para ver se eu respondo ela por completo. Vamos lá, como conseguir vender a ideia do Design Thinking em mercados mais tradicionais, como uma abordagem de gestão inovadora e eficaz e não bonitinha, porque tem um certo foco humanístico, com certeza. É o seguinte, Cecília, o grande ponto, eu acho que a grande questão de quem está introduzindo o Design Thinking numa empresa, a gente tem que cuidar para não querer trazer uma solução totalmente inovadora, que mude muito o conceito do que a empresa tem hoje. A introdução do Design Thinking, na minha opinião, se você conseguir utilizar aquela sequência que eu apresentei e você consiga resolver problemas complexos, por mais que a forma com que você resolveu não foi um processo totalmente inovador, não pegou algo, não teve que fazer investimento externo muito alto. Então, se você conseguiu resolver o problema que existe na sua empresa, você já vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas já vão querer entender como é que você começou a resolver esses problemas que estão ali há tanto tempo que você começou a resolver eles agora. À medida que você for chamando a atenção das pessoas, daí é o momento de entrar e começar a explicar, porque elas vão te perguntar como é que você tem feito isso. E daí é a hora de entrar explicando como é que é a abordagem do Design Thinking, como é que você tem conseguido esse retorno, esse resultado.
E quando as pessoas começarem a entender, começarem a se interessar, daí sim você consegue começar a evoluir, a começar a viajar um pouquinho mais fora da caixa, que eu falo, é começar a buscar soluções mais inovadoras. Mas eu acho que isso aí vem com o tempo, ok? Sua preocupação inicial é, utiliza a abordagem do Design Thinking para resolver os problemas que tem na sua empresa. Né? Não precisa trazer toda essa questão de inovação. Quando eu convido pessoas externas para participar de alguma etapa do processo, eu não falo sobre o Design Thinking, eu não mostro tudo o que já foi feito. Né? Elas estão vindo participar de uma reunião normal. Né? E quando a gente for apresentando o resultado, daí sim a gente começa a abrir um pouco do processo. Né? Deixa eu ver aqui o que temos aqui. Elaine, eu vou mandar pelo link, sim. Luciana, agradeço todo o conhecimento compartilhado e ensinamentos. Pô, Luciana, eu que agradeço vocês terem permanecido aqui tanto tempo. Vamos lá, Rodrigo. Qual o tempo médio de um projeto aplicando o Design Thinking? Rodrigo, essa pergunta ela varia muito, porque, por exemplo, atualmente eu estou com 3 células de inovação aqui na empresa. Tá? Eu faço gestão de um time que tem em torno de 60 pessoas, são 57 pessoas, sendo exatos, e dentro desse time de 57 pessoas eu criei 3 células, cada célula com 5 pessoas. Bom, vamos falar com 4 pessoas, porque a 5ª pessoa seria eu, né? Então sou eu e mais 4 em cada célula. Tudo depende de quanto tempo você vai conseguir alocar dessas pessoas. Eu, por exemplo, estou fazendo de 1 a 2 reuniões por semana com cada célula e cada reunião com uma duração de 2 horas. Nesse formato, a gente vai ter um prazo X para te entregar uma solução. Se eu conseguir dedicar o time com mais reuniões, com uma frequência maior ou com um período maior, o seu tempo vai diminuir. Então, isso aqui é muito relativo de quanto tempo você vai conseguir alocar essas pessoas ao longo da semana. Ok? Vamos ver o que mais tem aqui. Perfeito, pessoal. Olha, eu gostaria muito que vocês compartilhassem aqui nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa apresentação, né? A gente já teve aqui o Rodrigo, a Elaine, a Cecília. Eu acho que seria bem legal vocês compartilharem aqui, porque vai eu fico sabendo se eu estou no caminho certo ou não, se está agregando ou não está agregando. Isso aqui é bem bacana. Elaine, é o seguinte, eu estou programando, a Elaine perguntou quanto tempo de treinamento. Eu estou programando, Elaine, 6 aulas com duração inicial aí de 1 hora. Essa aula aqui, esse webinário estava previsto para 1 hora, já estamos em 1h30. Então, eu estou prevendo 6 encontros com duração de 1 hora, mas pode ser que esse período estoure 1 hora tranquilamente, vai depender muito da interação da turma. E se por um acaso a gente chegar, eu não quero limitar, né? Então, o que acontece? Digamos que a interação acabou estendendo muito as aulas e a gente acaba encerrando uma aula antes de um ponto que eu esperava chegar. Tudo bem, a gente pode fazer a 7ª aula, a 8ª aula. Como quem adquiriu o curso vai entrar para a comunidade do The Thinkers, quem estiver lá dentro vai ter uma área de membros que a gente vai executando esses webinários. Se a pessoa não conseguir acessar o webinário ao vivo, vai ter acesso a uma área de membros VIP lá, onde vai ter todas as gravações lá. Não conseguiu assistir na hora, pode assistir depois sem problema algum. Então, inicialmente, 6 aulas, 6 encontros, mas não vejo problema caso tenha necessidade de estender aí para 7, 8, sem grandes problemas. Um outro ponto, pessoal, que vocês não comentaram aqui, eu acabei não escrevendo, na verdade, eu citei, mas esqueci de colocar na apresentação. Quem adquirir esse treinamento também vai ter acesso à comunidade, não só a comunidade, mas à área de palestras do Conathink que aconteceu em março, ok? Então lá temos 38 palestras abordando o Design Thinking sobre diferentes pontos de vista. Quem adquirir a licença vai ter acesso a esta área de membros lá de palestras, com as 38 palestras lá. Fechado? Segurem um minutinho só, deixa eu trazer uma informação aqui para vocês. Só um segundo. Peraí, pessoal. Deixa eu ver se vai. Bom, vocês estavam me pedindo o link. Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o link. Esse aqui é o link para fazer a aquisição do treinamento, ok? Deixa eu ver aqui quais são as perguntas que vieram. A Franciele aqui. Como gerente de projetos, na maioria das vezes recebemos projetos já definidos. O Design Thinking seria
um trabalho para o gestor de produtos? Franciele, o Design Thinking ele é muito utilizado para gestão, tanto para criação e gestão de produtos quanto de serviços. Existe uma linha do Design Thinking chamada Project Thinking, que é justamente para a gestão de projetos. O que eu aconselho geralmente? Se você não trabalha com Design Thinking hoje, se a sua empresa não trabalha com Design Thinking hoje, eu não aconselho você fazer um case em cima de um projeto que você já tem em andamento ou de um projeto novo que chegou agora. Porque você vai sofrer uma pressão muito grande do seu gestor ou do seu cliente quanto à data, quanto o que você comentou mesmo. Você não recebe um desafio para ser solucionado, você já recebe o que tem que ser feito. Então, se você já recebe o que tem que ser feito, como é que você vai ter uma redefinição do ponto de vista? As pessoas ainda não estão abertas a esta abordagem. Então, minha sugestão é você entrar com um case de sucesso, vai chamar a atenção dos seus gestores e a partir daí começa a vender essa ideia. Dentro da comunidade do The Thinkers, nós temos o Marcelo Torres. Foi ele que gravou o depoimento, inclusive, ele que gravou o depoimento que eu mostrei aqui no início do vídeo. O Marcelo Torres, ele trabalha só com Project Thinking. Então, ele é especialista em projetos com essa visão aí do Design Thinking. E ele fez uma apresentação para nós semana passada sobre isso. Então, lá dentro você teria condições de trocar informações com ele. Eu acho que seria bastante produtivo aí para você. Vamos ver aqui, Cecília. Deu para dar uma visão do todo da aplicação do projeto. Sem dúvida ficou... legal, Cecília, gostei. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Compartilhando um pouco a experiência que estou tendo e já perguntando como lidar, estamos aplicando o Design Thinking para tentar resolver um problema, mas que a equipe é bem difícil de aceitar a mudança, de se envolver e deles contribuírem para a busca da melhoria. Como estimular as pessoas? Assim, Rodrigo, eu acho que de repente vale a pena você selecionar bem quem vai participar da equipe fixa, que quando você monta uma célula com aquelas 5 pessoas, você vai ter parte do time que vai participar de todo o processo. Essas pessoas você tem que escolher pessoas que enxerguem que estão sendo beneficiadas com essa solução, porque elas automaticamente vão engajar, ok? E essas pessoas que você tem que consultar, porque faz parte do problema, mas não necessariamente estão dispostas a participar de todo o processo, você pode trazer elas pontualmente ao longo do processo, em reuniões específicas, em reuniões estratégicas, onde você vai tirar a informação dela, mas ela não vai participar do processo como um todo. Quando ela participar dessas reuniões, para ela vai ser uma reunião de trabalho, ela não vai ter a visão que está participando de um processo de inovação. Deixa eu ver aqui. A Elaine falou que assistiu algumas palestras do Conathink. Achou maravilhosas. Elaine, muito bacana. Eu particularmente, sou suspeito, né? Eu adorei organizar o Conathink, me deu um networking com experts aí do assunto que foi sensacional, né? O Edgar, que foi um dos palestrantes, já teve dentro da comunidade do The Thinkers lá, falando sobre o Design Thinking. O próximo convidado agora vai ser o Gustavo Oliveira, que fez 2 palestras sensacionais lá dentro do Conathink. Então, são vários palestrantes aí que vão participar conosco ao longo desse ano ainda, compartilhando suas visões, né? Geralmente, o conteúdo que a gente compartilha lá acaba sendo o conteúdo que a própria comunidade sinaliza como dificuldade. Então, geralmente eu faço perguntas do que seria legal, qual é o assunto que seria legal abordar, o pessoal reporta, eu vou para essa rede de experts que eu criei, vou lá, vejo quem é a melhor pessoa que poderia nos ajudar, convido ela e ela vem para nós, para dentro da comunidade, para nos passar essas visões. Vamos ver aqui, a Elaine falando que advogado, me apaixonei por Design Thinking, trabalho com startup. Bacana, o Design Thinking para dentro de startup tem um caminho imenso, aí, um espaço muito bacana de ser trabalhado, né? Eu acho que é muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui, pessoal.
Pô, bacana, pessoal. Só uma dúvida. Tá aparecendo para vocês uma figura com o link aqui onde tem o botão para ir para adquirir o treinamento? Ele aparece para vocês aqui ou não? Eu não consigo visualizar, para falar a verdade. A Franciele falou que gostou muito do webinar. Ficou bem claro. Estou curiosa por Project Thinking. Pô, bacana, Franciele. Obrigado por você estar aqui até agora. Obrigado, Rodrigo. Valeu o retorno aí. Elaine também. É que para mim não aparece, eu só consigo visualizar aqui o chat com vocês. Bacana, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais algum ponto? Lembrando que a página que eu tenho lá a página que eu criei no Facebook, que é o Rodrigo Muniz mesmo, ali eu tenho compartilhado algumas dicas, claro, dicas curtas, né? Mas ali eu tenho compartilhado algumas dicas, então vale a pena vocês me acompanharem ali também. E assim, galera, eu estou disponível via e-mail, acho que todos aí têm meu e-mail, então estou sempre disponível para auxiliá-los no que for necessário, ok? Deixa eu ver aqui, Cecília, aqui que você perguntou. É possível ter acesso aos webinars já realizados na comunidade do The Thinkers? Cecília, só para quem está lá dentro, ok? Quem está lá dentro, esses webinars ficam disponíveis para eles. Então, a gente faz o ao vivo. A grande diferença é que quem participa do ao vivo tem a questão de perguntar diretamente para o expert. Quem não participa do ao vivo pode até mandar perguntas com antecedência que a gente realiza lá dentro, ele responde, né, mas não vai ter a chance de trocar ideia com ele ali mesmo, né? Mas se não conseguiu participar no ao vivo, a gente disponibiliza, fica uma gravação para quem faz parte da comunidade para assistir a qualquer momento. Então, dentro da comunidade, sim, tem acesso a todo o conteúdo. Vamos lá. Cecília, eu não entendi, teve um pequeno delay, mas você conseguiu entender o que eu falei? Então, só encurtando aqui. Sim, as gravações ficam, se você não entendeu antes, né? Sim, as gravações ficam lá dentro da comunidade para o pessoal assistir. Quem não conseguir assistir ao vivo pode assistir depois. Vamos lá, Priscila. A metodologia serve para melhorias ou somente para projetos de inovação? Pois o passo a passo leva a descobrir um problema. É assim, quer ver, Priscila, o Design Thinking hoje, ele pode ser utilizado para diversos casos, ok? Esse passo a passo que eu indiquei para vocês, realmente ele busca encontrar um problema conhecido e resolver. Essa é a estratégia que eu utilizo para introduzir ele na empresa. Mas hoje a gente tem o Design Thinking sendo aplicado para a criação de novos produtos. Então você pode aplicar o Design Thinking olhando para necessidades, tentando identificar necessidades que o mercado tem numa determinada área, num determinado nicho, e ele pode ser utilizado para bolar a melhor solução para resolver aquela necessidade. Então, nesse caso, o Design Thinking já estaria vinculado até uma questão ao negócio da empresa. Né? Então, pode ser aplicado em projetos, pode ser aplicado em produtos, em serviços, pode ser aplicado aonde quiser. O exemplo que eu trouxe aqui, ele está muito focado na resolução de problemas complexos, e é a melhor forma que eu entendo para introduzir ele dentro da empresa. Quando ele já está lá, as pessoas já conhecem, já entenderam o valor que ele consegue trazer para a companhia, daí é o momento que você pode estar expandindo a atuação do Design Thinking para outras áreas. Vamos lá. Cecília, Priscila, depois você só me diz se ficou claro para você a resposta, ok? Vamos lá, Rodrigo. Minha empresa tem interesse em vender Design Thinking, porém não sabe o formato de venda, se é por horas ou por escopo fechado. Geralmente, como o mercado vende? Olha, Rodrigo, eu não tenho essa informação para você. Eu conseguiria puxar essa informação junto com algum dos experts que faz parte da rede da comunidade, e a gente poderia fazer inclusive um bate-papo específico sobre isso. Eu não sei porque eu sempre trouxe o Design Thinking para dentro das empresas que eu trabalho. Eu nunca vendi o Design Thinking como um serviço de consultoria, ok? Mas é possível sim. Tem várias empresas que trabalham nessa questão de fornecer consultoria. Agora, o formato exato, eu não sei se tem um formato fechado ou se cada uma atua de uma forma. Dentro da comunidade do The Thinker, se fosse o caso, a gente poderia convidar um expert para ir até lá e nos explicar como isso é feito hoje. Elaine, estou dentro.
Pô, Elaine, que bacana, hein? Pô, vou gostar muito de te encontrar lá dentro. Cecília conseguiu escutar, legal. Priscila falou que ficou claro. Pô, bacana, Priscila. É, assim, Priscila, design thinking é contagiante. A gente acaba, tu começa implementando ele num determinado nicho e quando vê você vai começar a expandir isso, né? Claro que não é da noite para o dia, é um trabalho dependendo muito do tamanho da empresa, claro, né? Se for uma empresa menor pode ser mais rápido, se for uma empresa grande pode ser mais lento. Mas eu acho que a grande questão é o que a gente colhe com a entrega de cada projeto, de cada melhoria que a gente entrega. Isso é o que realmente me impacta e me motiva. O resultado final dele crescer, de atingir outras áreas, eu acho que é consequência. A gente foca em fazer um bom trabalho agora e o crescimento vai ser uma consequência. E claro que quando isso acontece, acaba sendo muito proveitoso. A gente vê aquela sementinha que a gente plantou ganhar uma proporção maior, né? É bem bacana. Pô, pessoal, temos mais alguma pergunta? Se é para falar aí de design thinking, eu acabo ficando aqui o tempo que for necessário, né? Mas vocês que mandam, vocês que falam aí, se vocês têm mais alguma dúvida, se tem mais algum ponto que vocês queiram esclarecer, eu estou aqui para trocar ideias com vocês. A Priscila está falando que trabalha numa empresa grande e a inovação é muito incentivada, porém todas as empresas as pessoas ficam limitadas. Priscila, tem o Tim Brown, né, que escreveu o livro Design Thinking, que é da IDEO, uma das empresas que criaram o Design Thinking em si, ele fala uma coisa que eu gostei muito e eu acho que encaixa com o que você falou aqui. Muitas empresas, elas se esforçam em ir no mercado e identificar profissionais com a veia de inovação para trazer para dentro da empresa. Quando elas acham esses profissionais, elas trazem para dentro da empresa e se esforçam ao máximo de encher essas pessoas com processos que limitam ela e engessam elas. Então não adianta a gente buscar pessoas que gostam da inovação, que praticam a inovação e quando chega dentro da empresa a gente limita e engessa elas, né? Então isso é uma realidade ainda para muitas empresas. Elas, na teoria, já querem buscar, mas ainda no seu dia a dia não conseguem aplicar, né? Esse processo que eu apresentei aqui para vocês é o chute inicial para que vocês consigam levar ele para dentro de casa. Quando vocês rodarem um case, 2 cases, 3 cases, vocês vão ganhando espaço e à medida que isso for acontecendo, vocês podem agregar outras ferramentas, podem trazer outras visões para dentro, o que cada vez começa a expandir mais, né? Então isso é muito bacana. Pessoal, mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição, vocês que mandam. É isso? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Estamos quase fechando 2 horas de webinar e temos aí grande parte das pessoas que começaram ainda estão aqui. Mais uma vez, obrigado. Eu vou mandar para vocês amanhã, ou no máximo sábado, eu mando para vocês a gravação desse vídeo. Ele vai ficar no ar até terça-feira, ok? Terça-feira eu tiro ele do ar, ele não vai ficar mais disponível. E daí, quem puder participar aí adquirir a licença, participar do treinamento, entrar na comunidade do The Thinkers, vai ser muito legal ter vocês lá. E sem dizer que esse tipo de ação que a gente está gerando aqui é o que vai permitir nós conseguirmos realizar a próxima edição do Conathink. Então, mais do que participar desse treinamento, vocês vão adquirir conhecimento e, ao mesmo tempo, vão estar incentivando essa disseminação e cada vez expandindo mais esse conhecimento para mais pessoas, que eu acho que é fundamental, né? Porque quando a gente encontra outro design thinker aí no mercado, a gente acaba crescendo, a gente troca muita informação, isso é muito legal. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal.